Olá, bom dia. Nos últimos meses foram noticiadas algumas mortes em procedimentos estéticos, em procedimentos médicos, e aí a gente ficou desconfiando assim da competência dos profissionais que realizavam esses serviços, dos locais onde eles eram realizados, mas também bate aquela incerteza, como é que a gente vai saber que esse profissional ele não tem a capacidade necessária para fazer determinado serviço se ele se apresenta como um profissional especializado? Como é que a gente vai saber essa diferença? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai dar todas essas dicas para a gente de como a gente reconhecer um bom profissional é o presidente da Associação Médica do Maranhão, que é também vice-presidente da Associação Médica Brasileira para a região Nordeste, Dr. Mauro César Oliveira. Bom dia. Bom dia, Elda. Obrigado pelo convite. É a segunda vez que com prazer venho aqui conversar com você. E seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Essas coisas assim, doutor Mauro, quando são noticiadas, a gente faz no dia a dia. A gente vê todo mundo faz uma lipo, faz não sei o que tem, a gente passou a banalizar esses procedimentos, achando que porque são estéticos não tem riscos. Quando a gente vê os acontecimentos que motivaram essas desconfianças todas, a gente fica pensando, tem todos esses riscos? Como é que a gente sabe que um profissional não está capacitado? A gente, leigo, por exemplo, eu teria condições de saber se o profissional que está me atendendo, ele é especializado para aquele procedimento, aquela cirurgia? Muito bem. A sua pergunta, ela traz várias respostas. Ótimo, vamos a todas. Primeiro, conversando sobre a questão do risco, né? O risco, ele é inerente a todo procedimento invasivo. Se você vai num posto de saúde tomar uma injeção de dipirona, tem riscos. Se você faz qualquer procedimento invasivo, tem riscos. Por exemplo, existe o risco do choque anafilático, que simplesmente uma injeção pode acontecer. Pode acontecer, Então, né? independente da qualificação do profissional, independente se ele está habilitado, tem especialidade naquela ou na outra área, os riscos sempre existem. Esses riscos eles têm que ser amenizados ao máximo possível com todos os cuidados que se cercam de um procedimento invasivo. No caso, está se falando mais de uma cirurgia. Né? No caso da qualificação profissional, todo médico, uma vez formado, a princípio com 6 anos de medicina, e ele recebe o título grau de médico, no Brasil já se tentou implantar no passado uma expressão de bacharel em medicina, que não foi aprovado. Hoje Bacharel em medicina. Bacharel em medicina. Seria o equivalente ao bacharel formado em direito. Isso, que depois, para atingir o grau de médico, teria que passar por uma outra etapa. Mas hoje a lei brasileira estabelece, uma vez formado com 6 anos de medicina, ele recebe o grau de médico. Ao receber o grau de médico, como médico, ele está, teoricamente, habilitado a todo e qualquer procedimento. Então, ele pode fazer uma consulta de criança, ele pode fazer uma consulta de adulto, ele pode fazer uma cirurgia, pode fazer um parto. No entanto, em 2011, o Conselho Federal de Medicina estabeleceu uma resolução, a 1974, que estabelece uma coisa chamada RQE, que significa Registro de Qualificação de Especialidade. RQE, deixa eu anotar essas Registro de Qualificação de Especialidade. O que é o RQE? Ao se formar, o médico tira o CRM e ele pode começar a trabalhar. O RQE é um reconhecimento de que aquele profissional ele é especialista em determinada área. Então, assim, um médico recém-formado com 6 anos de medicina, ele pode fazer uma cirurgia plástica, ele pode fazer uma lipoaspiração? Sim, legalmente ele pode. Legalmente ele pode. No entanto, ele não pode se anunciar como um especialista ou cirurgião plástico. Como médico, a lei lhe confere o direito a exercer a profissão em qualquer área, mas ele não pode se declarar como especialista. Isso pode parecer uma coisa um pouco confusa para a população. É isso que eu ia dizer. Se ele pode fazer, por exemplo, a gente está aqui do lado de fora, vamos lá. Se ele pode fazer, eu estou procurando um médico que faça uma lipoaspiração. Certo. Se o médico acabou de se formar e ele pode fazer, aí ele cobra um determinado preço. Aí eu encontro um outro que ele pode fazer também, aí eu não estou sabendo da qualificação dele. Certo. Que ele pode fazer também e cobra um outro preço. Isso não deixa a gente um pouquinho confusa? Sim, deixa. Eu vou colocar um exemplo que pode ser uma coisa um pouco grosseira, mas só para ter uma ideia. Você vai consertar um carro. Então tem um mecânico prático que ele sabe mexer no carro e está acostumado a consertar. E tem um engenheiro mecânico que entende e é qualificado para aquilo. Sim. Tá? Então você tem
dois tipos de qualificação, embora os dois façam a mesma atividade. Mas, assim, e como é que eu vou saber que aquele profissional ele é um especialista? Bom, o RQE ele é disponibilizado nos sites do Conselho Regional de Medicina. Todo médico, quando ele é formado, ele recebe o diploma de médico. Para que ele seja considerado um especialista, ele tem que fazer a residência médica, que é a especialização, né? A residência ela vem depois do curso de medicina. Então, um médico especialista, ele leva no mínimo 9 anos para se formar. São 9 anos, no mínimo, né? dependendo da especialidade. Eu vou colocar a minha especialidade, oftalmologia, por exemplo. É preciso que eu faça 6 anos de medicina, depois mais 3 anos de oftalmologia, para que eu seja considerado um oftalmologista. E mais um detalhe, quando faz o curso de especialização, que é a residência médica, ao final nós fazemos a prova de qualificação. Nós não fazemos prova de qualificação quando termina o curso de medicina, mas quando termina o curso de especialização, que vai ser considerado especialista, que é aquele que nós chamamos de residência médica, é feita a prova de qualificação. Só lá no fim da especialização, exatamente, né? E aí, uma vez aprovado, você recebe o título de especialista. Título de especialista. Esse título de especialista, ele é registrado no Conselho Regional de Medicina e você consta lá no site do Conselho que você tem o RQE, você tem o Registro de Qualificação de Especialidade. Só a partir daí. Mas Exato. Aí deixa eu atrapalhar um pouquinho esse processo de vocês. Pois não. Vocês passam 6 anos no curso de medicina, tá? É um período longo, né? Maior do que todos os outros, não é isso? Maior do que todos os outros, né? É o curso mais longo que existe. Mais longo. Quando saem dali, estão aptos a entrar no mercado de trabalho. Isso. A pressão do mercado de trabalho, a pressão de começar a ganhar dinheiro, vamos dizer assim, que é natural em qualquer profissional, às vezes fala um pouquinho mais alto. Então você entra de vez no mercado de trabalho sem ter tempo de passar por essa qualificação. O que é mais comum para vocês, profissionais de medicina? É mergulhar de novo nesse estudo de 3 anos para buscar essa qualificação e exercer de uma forma melhor essa profissão? Ou entrar logo no mercado de trabalho? O que acontece mais? Isso depende muito da vocação de cada um. Por exemplo, normalmente o médico que se dedica a trabalhar no interior, ele costuma trabalhar de tudo um pouco, né? É verdade. Então, muitos colegas, às vezes por gostar dessa prática ou até mesmo por uma necessidade, ou por querer já de fato entrar no mercado de trabalho, após os 6 anos de medicina, ele pode começar a tirar um plantão no hospital do interior, por exemplo, onde ali ele vai atender. Ele é qualificado para isso como médico. Sim, por exemplo, sim, casos rotineiros de pediatria, uma criança com infecção respiratória, com uma diarreia, ele vai saber tratar. Casos de gestante, ele tem prática em obstetrícia, ele vai fazer os partos. Pequenas cirurgias que não são mais complexas, como uma hérnia, como uma laqueadura, como uma cesariana, ou atendimentos de casos de emergência, cólicas. Então, ele é preparado para o atendimento do dia a dia. Ele não é preparado, talvez, para um caso muito especializado. E aí, esses casos são aqueles casos que se encaminham. Por exemplo, fraturas, ele pode fazer imobilização e tal. Agora, muitos colegas, por vocação até, eles preferem buscar uma área específica. Sim, sim. E aí ele vai buscar uma especialidade. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui na nossa conversa e a gente volta já já. Só um minutinho enquanto a gente toma um cafezinho e voltamos em seguida. Voltamos aqui para mais um bloco de conversa sobre todas essas dúvidas que a gente tem no dia a dia na hora de procurar um especialista. E a gente estava falando, doutor Mauro, no médico que acabou de formar, que pode atender muitos casos. Mas um médico que acaba de formar, ele pode, legalmente, como a gente estava falando, né, atender numa UTI. Ele tem... Eu não estou desconfiando da habilidade, não. Mas a gente não fica assim meio com o pé atrás quando a gente já encontra um médico que acabou de formar, porque a gente entende que quem está na UTI precisa de cuidados diferenciados. É por isso que ele está no lugar diferenciado. Exatamente. O médico que acabou de formar, ele tem essa competência de já trabalhar, ele vai saber
dar o que o paciente precisa naquele momento? Bom, na formação médica, o acadêmico de medicina, ele passa por todas as áreas, né? Embora que ele vai ter uma formação de generalista, mas ele passa pela oftalmologia, pela cirurgia, pela clínica médica, pela pediatria, pela obstetrícia, otorrino, ortopedia, traumatologia, inclusive medicina intensiva também. Medicina de urgência, embora que hoje a grade curricular tenha modificado, desculpa, mas é possível que ele tenha acesso a todas as áreas. Entende-se que, uma vez que a universidade o qualificou como médico, é porque ele tem competência para o exercício da profissão, né? Quando se trata de um especialista, são aqueles médicos que se dedicam a um estudo mais aprofundado em determinadas áreas. Então, é possível, por exemplo, em todas as áreas, nós temos os casos de rotina do dia a dia e nós temos os casos mais específicos, que às vezes a gente precisa de um parecer. Na UTI, por exemplo, você tem que fazer um controle de estabilização do paciente, um controle hidroeletrolítico, o controle dos sinais vitais, identificar quais são as causas da debilidade dele. E muitas vezes o intensivista, ele não vai resolver determinados problemas, ele precisa chamar o especialista para intervir. Eu já fui, por exemplo, responder parecer na UTI de pacientes com problemas oftalmológicos. O intensivista estava lá para dar o suporte à vida do paciente. Ah, tá. Se precisar de alguma coisa mais específica, aí sim chama algum especialista na área. Claro que existe o especialista em UTI. O especialista em UTI. Então, como eu estava citando assim, a princípio, o médico generalista, ele pode exercer uma profissão, atividade, ele não pode se declarar como especialista. Então, por exemplo, cabe a um hospital, ao poder público, estabelecer que critérios ele vai contratar. Ele diz assim, não, eu só quero contratar intensivistas que tenham o título de especialista. Ele pode estabelecer. Agora, ele não pode, o médico não pode dizer assim, ele não pode trabalhar porque não tem um título. É possível que ele possa. Por exemplo, se eu sou médico, eu sou oftalmologista, mas eu estou no interior do estado e eu sou chamado para atender um parto, eu tive formação durante a minha formação acadêmica para exercer. Entendi. No entanto, uma coisa interessante que às vezes a pessoa tem dúvida é assim, e como eu vou, como é possível, que tipo de qualificação o médico deve ter para que ele seja de fato reconhecido? Qualquer curso, dá direito a isso? Verdade, qualquer curso dá? Não. Os cursozinhos da internet, não estou falando cursozinho, estou falando, desculpa, gente. Cursos na internet, aqueles lá do censo, vamos dizer assim. Certo. Eles são aceitos como qualificação profissional? Não. Existem duas formas de um médico ser reconhecido como especialista. Ou ele faz um curso de residência reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, que é uma comissão constituída por representantes do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira. E a Comissão Nacional de Residência Médica, ela credencia cursos para residência médica. Geralmente eles estão ligados a hospitais universitários ou hospitais públicos. Aqui mesmo nós temos diversos cursos de residência médica credenciados pela Comissão Nacional no Dutra e em outros hospitais públicos. Por outro lado, existe uma outra forma, ele pode fazer o curso de especialização através da sua especialidade de especialidade. Por exemplo, cardiologia. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela forma especialistas. Ela é autorizada pela Associação Médica Brasileira, da qual eu sou membro da diretoria, que por sua vez é filiada à WMA, a World Medical Association, que é a Organização Médica Mundial. A Organização Médica Mundial, ela dá à AMB a prerrogativa de controlar também a formação médica na área de especialidades. Então, existem dois meios, basicamente. Ou ele faz um curso de residência médica credenciado pela Comissão Nacional de Especialidade ou credenciado pela Associação Médica Brasileira. Esses cursos, eles têm um rigor muito grande de carga horária, de horas práticas, e somente através dessas duas formas, o Conselho Regional de Medicina o reconhece como especialista. Entendi. Deixa eu pegar aqui um paralelo, não sei se nem se deve fazer esse paralelo, mas eu vou fazer. Quando o estudante de direito forma, ele é simplesmente um bacharel, não é? Ele não tem ainda a famosa carteirinha da OAB que todo mundo procura. Ele precisa de novo voltar a estudar, se dedicar bastante para prestar um exame e dizer que está apto.
é a única, talvez, é a única profissão que tem essa exigência do mercado. Isso poderia haver para outros cursos, outras profissões, médico inclusive? Sim. Inclusive, isso já existe ao final da especialização médica, na residência médica já existe. No entanto, no curso de medicina, que ainda não existe, mas já há uma manifestação para que em breve comece a ocorrer, que nós chamamos o teste de proficiência em medicina. Isso. A Associação Médica Brasileira, na qual eu faço parte da diretoria, ela já se manifestou favorável à aplicação do teste de proficiência para a obtenção do grau de médico. O que está sendo estudado é de que forma ele vai ser aplicado. Existem algumas propostas de que ele seja feito em 3 etapas. Uma prova ao final do 2º ano, uma prova ao final do 4º ano e uma prova ao final do 6º ano. Sendo que as 2 primeiras não seriam não reprovaria, apenas seriam avaliativas, né? E uma vez implantado, um dos motivos disso ser implantado é devido ao grande número de escolas médicas que se abriu no Brasil sem algumas exigências básicas de qualificação. Verdade, verdade então, isso. Hoje nós temos um número enorme de escolas em municípios que quase não têm estrutura. Nós tivemos um exemplo próximo, né? Isso é notícia, já saiu na imprensa, o Ministério Público já participou. O nosso curso de Medicina de Pinheiro, da UFPA, passou por muita dificuldade no começo, até mesmo de ausência de professores. Recentemente eu tive a honra de ser aprovado para o quadro de docência de lá e ainda carece de certas melhorias. Mas outras universidades também passam dificuldades semelhantes e isso faz com que a formação nem sempre tenha aquela qualidade esperada. Pois é com isso que a gente se preocupa. Agora, voltando para a estética, que a gente começou falando sobre isso, a estética parece que ela ficou com os procedimentos assim tão banalizados que a gente imagina fazer uma lipo é a mesma coisa que ali e tomar uma injeção. Isso. Por que de alguma forma essa área ficou com a gente ficou com essa sensação de que é tudo mais rápido, tudo mais fácil, que não envolve riscos? Exato. E aqui na área estética, nós nos deparamos com uma outra questão que envolve outros interesses. É porque nós começamos falando de médicos especialistas... Vamos esquentar nosso café, doutor Mauro? Por favor. Nós começamos falando de médicos especialistas e médicos não especialistas. Isso. E na área estética, ela envolve interesses também de não médicos. Ou seja, outros profissionais que também já atuam na área estética. E logo no início da nossa conversa, a primeira coisa que eu falei foi que até uma dipirona que você toma num posto de saúde pode dar um problema. Trazer problemas, isso. Então, existe este conflito de interesses, até onde determinado procedimento ele só pode ser feito por um médico, até onde determinado procedimento pode ser feito por... Hoje, até os odontólogos, por exemplo, eles já estão reivindicando o direito de fazer aplicação de orofacial. Sim. Né? Recentemente, nós tivemos uma decisão judicial movida pela Sociedade Maranhense de Dermatologia, que reivindicou que a formação do odontólogo ela não teria uma qualificação suficiente para a aplicação de botox. E a Justiça suspendeu a realização do curso, me parece que até o julgamento do mérito, né? Depois da regulamentação da lei do ato médico, onde a presidente Dilma vetou alguns pontos da lei, isso criou-se o entendimento jurídico que muitas coisas poderiam ser feitas por todas as especialidades. Até, por exemplo, o Conselho Regional de Farmácia recentemente abriu uma resolução de que o farmacêutico poderia abrir consultório. Isso também foi muito questionado. Deixa eu fazer só um intervalo, porque a gente já passou do tempo. Foi só um intervalinho rapidinho, mas a gente volta já para continuar conversando, tá? É só um pouquinho de tempo mesmo. Obrigada. Aqui para o último bloco de conversa aqui sobre procedimentos médicos, busca dos melhores profissionais e buscando sempre a ausência de risco. A ausência não, pelo menos a diminuição de risco. E a gente estava falando de outras profissões que
de repente podem realizar, a gente já falou dos odontólogos, né? Os farmacêuticos também que poderiam abrir consultórios. Como é que a Associação Médica vê essa situação? Isso envolve risco para a população? Isso pode ser de alguma forma modificado? Ou isso tende a avançar? As outras profissões, de alguma forma, elas podem também realizar atividades, não sei se eu poderia dizer, para as quais elas não foram formados? Esse conflito de interesse, na verdade, ele não ocorre apenas na área da saúde, né? Ocorre em diversas áreas, até na área da comunicação também, com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu acho que é a mais acontece. Invadida de todas. Exato. Como seria o ideal que todo profissional que trabalhasse em veículo de comunicação fosse formado em comunicação pela universidade, mas existem até algumas, sei lá, entendimentos de que se ele entende determinado assunto, ele pode falar sobre aquilo e tal, comentaristas, alguma coisa assim. Então, dentro da área de saúde existe muito isso. Nós entendemos que quando a profissão ela foi estabelecida, ela tem as prerrogativas próprias da sua função, né? A medicina, por exemplo, ela não tem o interesse de adentrar na área de outras profissões. O médico, por exemplo, ele não tem interesse em fazer tratamento odontológico. O médico, por exemplo, ele é até proibido de ter uma farmácia. O oftalmologista, ele é proibido de ter uma ótica. Não sabia. O Conselho Federal de Medicina, ele é muito rigoroso nessas coisas para que o ortopedista, por exemplo, ele não faz fisioterapia. Ele não faz a fisioterapia. O otorrino, ele não faz testes fonoaudiólogos ou tratamentos fonoaudiólogos. Então, a medicina, em modo geral, ela já tem muito o que se ocupar e ela não precisa estar se buscando outras áreas. Então, da mesma forma, nós entendemos que cada profissão tem muito que se ocupar dentro da sua área, da sua própria área, né? que não queiram, por exemplo, atuar dentro da área de uma área de saúde que tem, como eu falei a princípio, são 6 anos de medicina, mas no mínimo 3 anos de especialização para fazer uma cirurgia de um olho. Se você levar para a cirurgia plástica, por exemplo, a pessoa faz 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral e mais 5 de plástica. Meu São Deus. 11 anos, 11 anos no total de formação. Se Se você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, cirurgia oncológica, você vai 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral e pelo menos mais 3 de cirurgia oncológica. São 10 anos, 11 anos também, por aí assim. Então, nós entendemos isso, que cada área de atuação ela já tem um campo muito vasto, que não há necessidade de ficar atuando em campos que são mais, digamos assim, mais seguros para a população se for feito pelo profissional médico. Com certeza. Essa banalização é que leva a essa imaginação diferente de ausência de riscos. Isso. E assim, a pessoa que se submete a um procedimento, seja ele qual for, que envolve riscos, por exemplo, até a injeção, como a gente falou, que a gente vai buscar sempre esse exemplo, que é o mais simples e que leva essa maior carga de caracterização do risco. Faz um procedimento estético em algum lugar que não seja um hospital, ela está voluntariamente sempre se expondo a riscos? Ou existem situações em que dizem, não, isso aí não tem risco? Não? Alguns procedimentos estéticos de menor porte, eles podem ser feitos em consultório médico ou em clínicas, por exemplo, a aplicação do Botox, ela pode ser feita, né? Sim, sim. Procedimentos que exigem internação hospitalar são aqueles que requerem, por exemplo, uma anestesia, ou um cuidado maior, como a própria cirurgia plástica, a lipoaspiração, mas alguns procedimentos podem ser feitos em consultório porque são de riscos, digamos assim, menores e mais possíveis de serem controlados. Mas assim. Sempre por médicos, cada um dentro da sua função, vamos dizer assim. Um enfermeiro ou uma enfermeira, ela nunca pode, por exemplo, realizar uma lipoaspiração. Não, o procedimento cirúrgico ele é exclusivo do cirurgião, né? Uma lipoaspiração é um ato exclusivo do cirurgião. Assim como o médico também, ele não se ocupa de cuidados de enfermagem. Né? Sim, claro. Da mesma forma. Então, a dica que o senhor daria para a gente reconhecer a formação de um médico é sempre buscar o site do Conselho, a gente vai ter todas as informações. Como uma mensagem importante que nós deixaríamos, né? Todo profissional médico, ele pode exercer a medicina em sua plenitude? Pode. Todo médico, ele pode se declarar como especialista? Não. Ele só pode se declarar como especialista desde que ele tenha o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade.
Então, se vocês dizem assim, mas eu conheço o doutor fulano, ele já faz aspiração há muito tempo e ele é muito bom. Não, você pode fazer com ele, no entanto, eu quero fazer com um cirurgião plástico, ou eu quero fazer esse tratamento aqui estético com um dermatologista, de fato. Então, eu procuro o site do Conselho Regional de Medicina e lá vai ter os médicos que têm um registro de qualificação de especialidade. Ali está reconhecido pelo órgão competente de que aquele médico ele é, de fato, especialista naquela área. Então, tá aí a dica, gente. Antes de fazer qualquer coisa, qualquer procedimento médico, a gente não está falando daqueles banazinhos, não, de um botox ou de alguma coisa que não leva tanto risco. Está falando de cirurgia mesmo. Procura primeiro essa identificação do profissional, vê se ele está qualificado, a vida é só uma. Depois que a gente coloca ela em risco, aí está nas mãos de Deus, a gente não pode mais fazer nada. Mas se a gente puder evitar os riscos, fica bem mais fácil, fica bem mais tranquilo qualquer procedimento. Seja para cuidar do olho, cuidar do nariz, cuidar do corpo também está valendo, tá? O nosso corpo é muito importante. Doutor Mauro César Oliveira, muito obrigado mais uma vez por sua participação. Volte sempre, a gente gosta dessas dicas, desses conselhos, para a gente não colocar a vida da gente em risco assim, por tão pouca coisa, às vezes, na verdade, né? É verdade. Eu queria agradecer mais uma vez esse convite, parabenizar vocês pelo programa, pela acolhida, a estrutura de estúdio, muito, assim, a TV Assembleia está de parabéns por ter você como apresentadora e essa excelente estrutura de programa. Pois é, não vou deixar ninguém entrar no meu lugar também. Estudei muito. Tá bom, bom dia, doutor Mauro. Bom dia para você também. Você já sabe, o nosso site está à sua disposição com todas as entrevistas que são realizadas aqui, para você acessar a hora que você quiser e rever só aquelas que você quer ver. Você já viu uma vez, gostou, ver de novo, então não viu, perdeu? Vai lá, tá tudo prontinho para você nas nossas páginas, nas redes sociais, inclusive. É só me seguir que tá tudo lá. Mas, só para lembrar, todos os dias eu tô aqui 8h30 esperando por você, tá bom? Tchau.